bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. E estamos aqui para mais um vídeo do canal. E o nosso tema de hoje é as mentiras que contamos para nós mesmos. Bom, amados, eu tenho refletido muito na palavra de Deus, no livro de Jeremias, e eu tenho visto o quanto o povo mentia para si mesmo, ou o quão eles gostavam de ouvir mentiras que favorecessem aquilo que eles acreditassem que era Deus, que era o correto, né? Aquilo que realmente eles queriam fazer, o que era um desejo do coração deles, né? E nós não somos diferentes, tá, amados? A palavra de Deus está aí para nos ensinar que havia um povo e que desse povo vieram outros povos e que é muito importante nós entendermos que o nosso coração, ele vem dessa descendência, né? E quando eu estou dizendo um povo, estou dizendo Adão e Eva, que foram os primeiros ali da terra que Deus fez. E aí, então, vem o povo de Israel e vem as outras nações e vem toda essa mistura aí de paganismo com cristianismo, com ateísmo, com muita coisa, né, que a gente fica aí sem saber para onde ir, para onde eu vou pro budismo, eu não sei se eu vou pro narcisismo, né, nem religião mas as pessoas sempre vêm optando por algo e elas sempre acreditam em alguma coisa que no fundo nasceu ali na mente delas, seja uma dúvida, uma concepção, né, seja lá o que for, amados. Paulo vai chamar isso de sofismas. São mentiras que nós vamos carregando ali na nossa mente e que infelizmente elas nos travam e nos impedem de viver a realidade do evangelho. Bom, amados, desde o Antigo Testamento nós já podemos ver que essas mentiras faziam parte do meio do povo de Israel, mas não só eles, né, amados? Mas hoje vamos falar deles para que nós possamos aprender um pouquinho mais. Portanto, já vai abrindo aí comigo a sua Bíblia, lá em Jeremias 37, e vamos ler dos versículos 9 ao 10. E a palavra de Deus vai dizer assim: Assim diz o Senhor: Não enganeis as vossas almas, dizendo: Sem dúvida se retirarão os caldeus de nós, pois não se retirarão. Ainda que ferisseis a todo o exército dos caldeus que peleja contra vós, e só ficassem deles homens feridos, cada um levantar-se-ia na sua tenda e queimaria a fogo esta cidade. Bom, amados, vamos entender aqui o que estava acontecendo nessa ocasião, né? Deus aqui está falando para Jeremias e Deus manda Jeremias ir até o rei Zedequias e avisar a ele que Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ia tomar ali todo o povo e levar cativo muitos do povo e que aqueles que tentassem fugir seriam mortos, em que inclusive Zedequias, se não obedecesse aquilo que Jeremias estava falando através da mensagem que Deus estava dando para ele seria morto à espada por Nabucodonosor. Mas, amados, o que acontece? Deus, ele logo já chama uma atenção aqui nos versículos 9 e 10 e ele vai começar dizendo através de Jeremias assim: não enganem as vossas almas. E ele está dizendo, então, não se deixem enganar, dizendo para vocês mesmos que isso que eu estou dizendo através de Jeremias não vai acontecer. Não se deixem enganar. E assim, amados, o que eu acho muito interessante, eu estava até lendo hoje aqui no capítulo 47 e 48 de Jeremias, é que o povo sempre tinha um argumento contra aquilo que Deus falava. Por exemplo, lá no capítulo 47, vou confirmar aqui, peraí, lá no capítulo 42, os príncipes, né, alguns príncipes ali, alguns poderosos, vêm consultar a Jeremias e pedir a Jeremias que trouxessem um direcionamento de Deus para eles. E aí eles prometem para Jeremias que independentemente da resposta que Deus desse, seja ela boa ou ruim, que eles obedeceriam à voz de Deus.
Porém, amados, no capítulo 43, Jeremias é totalmente desprezado por eles e inclusive o próprio Deus já vinha falando que isso iria acontecer porque eles não estavam dispostos a dar ouvidos àquilo que Deus queria dizer para eles realmente e ao direcionamento que Deus ia dar. Ou seja, aquele povo já tinham mentiras ali, sabe, cravadas na mente deles, que não permitia que eles ouvissem algo diferente daquilo que eles já tinham na cabeça deles. Por exemplo, esse povo, eles queriam sair do poderio dos caldeus e fugir para o Egito, mas Deus disse, não façam isso. E o que eles fizeram? Eles fizeram totalmente ao contrário. Inclusive, a palavra vai dizer, quer ver? Vamos pegar lá de novo aqui, ó. A palavra vai dizer que eles foram tão obstinados na desobediência deles, que eles disseram, inclusive, que as coisas ruins que estavam acontecendo com eles, estavam acontecendo porque eles pararam de oferecer sacrifícios à rainha dos céus, amados. Então vejam bem, aí como a idolatria é algo tão terrível que eles não enxergavam que tudo aquilo que estava acontecendo com eles era justamente aquilo que Deus já vinha predizendo através dos profetas, que era fruto da própria maldade do coração deles, fruto de toda a desobediência deles. E quantas vezes não estamos assim, né, amados? Quantas vezes não desejamos tanto algo que nós colocamos na nossa cabeça que aquilo que nós queremos é melhor do que a vontade de Deus para nós. Esse é o perigo. Por quê? Deus vinha alertando o povo desde lá do começo da Bíblia para que eles fossem obedientes, para que eles temessem a Ele e para que eles se mantivessem nos caminhos do Senhor. Mas o povo sempre preferia fazer as vontades do coração enganoso deles, entende? Mas é muito importante nós tomarmos cuidado com aquilo que nós dizemos para nós mesmos. Muitas vezes estamos mentindo para nós mesmos, não permitindo que a voz do Senhor seja então ouvida por nós. Veja bem, amados, quantas vezes você disse para você mesmo, não, eu vou insistir nisso porque é isso que Deus quer de mim. Ou quantas vezes você disse assim, eu vou sair desse lugar aqui porque isso daqui não é o que Deus quer para mim. Ou quantas vezes você falou assim, eu é que não vou mais fazer parte de ministério nenhum da igreja, porque isso só dá problema. Ou quantas vezes você disse para você mesmo, igreja, eu não piso naquele lugar nunca mais. Igreja é lugar de problema, igreja é lugar que só dá briga, igreja é lugar de falsidade, de mentira. Pois é, amados, esse é o problema. Nós começamos a dizer para nós mesmos as mentiras que ficam aqui, ó, na nossa cabeça. E é isso que Deus está falando com esse povo aqui. Ele está falando, olha, não se enganem, dizendo para vocês mesmos que a minha palavra, ela vai passar despercebida, porque a minha palavra, ela se mantém, a minha palavra, ela não muda. E é por isso, amados, que eu sempre venho falando com vocês que nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo para todas as coisas da nossa vida. Não é dizer, amados, que Deus não vai nos permitir fazer coisas que nós desejamos e intentamos fazer, mas é importante sabermos que existem coisas que nos afastam dele, e essas coisas ele abomina, essas coisas ele aborrece, são coisas que ele não quer para nós. E por que não? Porque à medida que nos afastarmos dele, que quanto mais estivermos longe dele, menos nós ouviremos a voz do Espírito Santo e praticaremos cada vez mais as maldades que o nosso coração deseja. Porque a palavra vai dizer que o nosso coração ele é perverso e que a nossa mente é má e continuamente má. Então, amados, nós precisamos voltar o nosso pensamento para Deus. Não é à toa que Paulo vai dizer, levem os vossos pensamentos cativos ao Senhor. Então, o que ele quer dizer com isso? Que toda vez que eu tiver um pensamento ruim e que o Espírito Santo me incomoda quanto àquilo, me dizendo que aquilo não é da vontade de Deus, ou me dizendo que aquilo não é um propósito na minha vida, eu preciso obedecer
a voz de Deus e estar pronto para ouvir, mesmo que isso não venha de encontro ao desejo do meu coração. Amados, eu acho muito incrível, porque hoje em dia as pessoas mentem tanto para elas mesmas, elas mentem tanto para si mesmas, dizendo que a vontade delas é melhor, dizendo que aquele pensamento que elas têm a respeito de algo é melhor, sem consultar a Deus, sem perguntar para Deus o que Ele pensa a respeito daquilo e qual é o desejo dele. Se você deseja servir a Deus, você precisa aprender a calar essas vozes que você mesmo muitas vezes diz para si mesmo. E aí você entra em contradição com aquilo que o Senhor vem falando para você. Amado, durante a restauração do meu casamento, eu aprendi que se tinha algo que eu precisava calar, era a voz da minha alma. E veja bem, como Deus ele é tão detalhista na palavra dele. Ele diz: não enganeis as vossas almas. Existem vozes que vêm do profundo da nossa alma, com a intenção de nos enganar. Satanás usa os nossos sentimentos, as nossas emoções e tudo aquilo que nós estamos ali tendo como desejo dentro de nós, que a nossa alma tem gritado e clamado, para então trazer o engano sobre as nossas vidas. Portanto, eu pergunto para você: você tem cuidado da sua alma? Você tem cuidado dos desejos da sua alma? Será que a sua alma está ligada ao trono de Deus a ponto de você conseguir renunciar à sua vontade, colocar a vontade de Deus à frente, mesmo que você ache que a sua vontade é melhor que a dele? Bom, amado, se você não está disposto, eu digo para você: para um pouco e reflita, porque o Senhor é um Deus onisciente. Ele sabe todas as coisas, seja do passado, do presente e do futuro. E Ele mesmo vai dizer que tudo que Ele faz por nós é para o nosso próprio bem. A palavra vai nos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus, desde o princípio, sempre quis falar com o povo, direcionar o povo e estar no meio do povo, para que o bem que Ele quisesse fazer para eles, então viesse a se manifestar na vida deles. Mas nós, com a nossa teimosia, com a nossa desobediência, muitas vezes acabamos caindo, achando que a vontade de Deus não é soberana e não é maior do que a nossa e melhor do que a nossa. Então, amados, cuidado com essas mentiras que você tem contado para você mesmo. Tome muito cuidado, porque quando você pegar a palavra de Deus, você vai ver que o povo muitas e muitas vezes caiu justamente por não acreditar que a vontade de Deus era soberana e que a verdade era aquela que vinha de Deus, independentemente se isso contraria ou não a vontade deles. Amém? Deus abençoe o seu dia. Cuidado com essas mentiras aí. Cuidado com os pensamentos maus que vêm na sua mente, os dardos inflamados do inimigo. Que você possa cada vez mais usar a palavra de Deus como um escudo para você ser blindado desses dardos que o inimigo lança na sua vida e na sua mente. Amém? Deus abençoe o seu dia, então. Uma ótima quarta-feira para vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.